Muito bem. Boa noite. Boa noite, Drica. Boa noite a todos que estão aí por aí já nos acompanhando. Olha aí, ó, chegou. Quanto tempo parece que a gente não tá nesse nosso encontro, né? Nossa Senhora. Verdade. Mas chegou. Estamos aqui numa terça-feira, né? Pela graça de Cristo e muito alegres aí por ter essa oportunidade aí, né? Vamos lá, retomando aqui, né? Já estamos até meio desacostumados, então vamos lá. Pessoal que está aí no YouTube aí, você já sabe como é que funciona, né? Você vai dando aí o seu like, vai fazendo o seu comentário aí, fazendo o seu pedido por aí, seu agradecimento, e não deixa de dar o like, ou pelo menos dar uma boa noite, mandar um emotion lá para que a gente registre a sua presença, certo? Eu acabei de dar uma olhada lá, já tinha mais de 10 conexões, porém eu só vi lá 5 ou 6 likes, então tem gente que está conectado, mas não deu like ainda. Então, já já eu vou conversar com vocês e já vou dar uma olhada como é que tá isso aí lá, tá bom? Muito bem. Claudinei, se prepara. Nós no último estudo tivemos a oportunidade de falar só de 4 selos, né? Mas o total são quantos? São 7. São 7. Certo. Então, falta 3 aí para nós dar uma esmiuçada. Mas antes de nós chegar nesses 3, eu quero dar uma passada rápida aqui, tá, Claudinei? E aí você Vai se lá. prepara para você engatilhar aí com o quinto selo. Muito bem. A irmã Márcia colocou aqui também, ó. Parei aqui porque amo as revelações de Apocalipse. E louvado seja o Ô, Senhor por glória. esse seu testemunho, viu? Porque realmente é isso que nós temos que, é esse sentimento que nós temos que ter com relação a toda a Bíblia, mas o livro de Apocalipse realmente ele é importante por quê? Porque é como diz lá, revelações de Jesus Cristo para os seus filhos no tempo do fim. Então é o tempo que nós estamos vivendo e nós precisamos saber e conhecer. E Deus nos deixou o livro de Apocalipse para isso, para que a gente saiba exatamente em que rumo estamos, em que parte da história estamos e como devemos nos preparar, né? Então, partindo disso, nós estudamos já as 7 cartas e nós vemos uma sequência, estamos estudando uma sequência de 7, né? 7 cartas, agora 7 selos, logo, logo vamos entrar nas 7 trombetas e assim vai, né? Não é cada uma sequência desses estudos, não é que acabou um, vem outro período, não. A gente vê que, a gente está vendo que os 7 selos, eles estão interligados com as 7 cartas. É falado numa linguagem diferente o quê? Se as 7 cartas falavam e tinham uma mensagem para a igreja, para dentro da igreja, os 7 selos agora difundem essa mensagem de Deus para fora e começa a falar o que está acontecendo fora da igreja, para fora dos muros da igreja. Então, essa mensagem efetivamente, todos nós precisamos conhecer também, né? Então, aí começou os 7 selos, né? A gente viu toda a história no capítulo 4 ali, João tendo a visão de um livro e tal, e ninguém podia abrir, daqui a pouco veio o anjo para ele, calma, fique calmo, porque o Cordeiro de Deus venceu e ele pode abrir o livro, né? E aí começa a sequência da abertura dos selos, o relato da abertura dos selos, né? E aí no primeiro selo que a gente viu, capítulo 6, se você está com a tua Bíblia aí, é importante, né, que você acompanhe toda a leitura, é, você pega aí no capítulo 6 que começa a falar sobre a abertura dos selos, né? Então, a abertura do primeiro selo está aí, ó, no verso 2, principalmente, né? Diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavalo como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, quando fala de branco, fala do quê? De pureza, né? Quando fala de cavaleiro, o cavaleiro sai porque é uma mensagem que precisa ser difundida, e é uma parte da história, uma parte de vitória, uma parte branca, significa pureza, né? E está falando justamente do início da história cristã, né? Logo que Jesus percorre por essa terra e no seu ministério de salvação difunde o evangelho e ali nos primeiros anos há uma grande concentração de formação de cristãos, né? Então é um período que vem sendo definido por essa cor, né? O cavalo branco, né? E ele sai para vencer e também vence, né? Era da pureza, né? E aí a gente tem outros textos aí, mas enfim,
O segundo selo vem aí a partir do verso 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E aí o verso 4 diz, e saiu outro cavalo. Bom, aquele era branco, mas esse é o quê? Esse é vermelho, né? Esse é vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada, né? Então, se o cavaleiro branco é o símbolo da pureza, o vermelho é símbolo de guerra, é símbolo de perseguição, né? E foi justamente o segundo período da história, que é justamente o período de Esmirna, onde houve grande perseguição, muita morte, né? Muita morte das pessoas que se denominavam cristãos, né? E aí foi-lhe dada a grande espada, né? Ou foi falado o quê? Vai haver juízo, né? A espada tem a ver com juízo, né? Então é a segunda carta, o segundo período da história cristã, né? E aí nós caímos para o terceiro selo. O terceiro selo é no verso 5 e 6, onde diz o quê? Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, também chamando, né? Os quatro primeiros têm essa mesma linguagem, chamando, né? Na visão, vem, pode vir. Então vi e eis um cavalo preto agora, olha, branco, vermelho e agora o preto. O preto indica o quê? Exatamente isso. Guerra, né? Fome, consequências da guerra, né? O cavalo preto vem aí ser a idade, o período da carta de Pérgamo, né? Vem dizendo aí é, sobre, sobre lutas, né? Inclusive, no terceiro selo, né? Verso 6 que eu não li ainda, eu ouvi uma voz como meio de quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e nem o vinho, né? E aí nós temos um simbolismo aqui, né? Nesse período houve uma grande escassez, né? De alimento, né? E parece que para nós isso não faz muito sentido, né? Mas para quem viveu a época, era a mesma coisa que dizer assim, olha, agora o pão custa R$ 100, entende? Então está falando assim, olha, foi um momento muito duro em que o custo foi alto, porque consequência tudo do que das guerras, né? É, e também o trigo simboliza o evangelho puro, né? Então, e a cevada é algo que parece o trigo, mas como se diz assim, é inferior ao trigo, né? Então, é, também fala-se aqui, dá-se a conotação de que havia a possibilidade de comprar ou com o mesmo valor ou uma medida de trigo ou três de cevada, né? E aí cabe a escolha de cada um, né? O que você prefere? Ficar com o trigo ou ficar com algo que parece trigo, mas não é, né? Que alimenta, mas não alimenta, né? E aí nós vimos que teve toda essa conotação aí, né? E foi realmente, infelizmente, muitos escolhem a cevada, né? Que é um evangelho prostituído, que é um evangelho contaminado, que é aquilo que parece, mas não é, né? Que é, como Jesus falou lá, trigo e joio, né? Trigo ou cevada, seria mais ou menos essa a conotação aí do que a mensagem quer nos trazer aí, né? E aí vimos também, por último, o quarto selo, né? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade, e por meio das feras da terra, né? Então, esse período agora já é um período de morte, de palidez, né? Esse cavalo que diz amarelo, né? Quando a gente vai estudar aqui a
tradução das palavras, ele também tem uma conotação de verde claro, verde apagado, ou seja, dá-se a conotação de que é algo que está fora da luz, né? Que está quase morrendo, né? E esse é justamente o quarto período, o período de Tiatira, né? Quando a planta fica fora do alcance do sol, ela vai perdendo a sua cor, vai perdendo o seu vigor e se torna pálida, né? Esse é o período que a igreja cristã se afastou, né, da fé apostólica e o sol da justiça que representa Cristo parece que não mais incidiu sobre ela, né? E ela se tornou fraca, né? A perseguição foi grande, a perseguição, inclusive até o momento da Reforma Protestante, né? Que a gente viu com Calvino e com Lutero e todos os outros, né? Então nós paramos por aí nesses 4 períodos. E agora a gente vai abrir esse quinto selo, vai estudar esse quinto selo, que é o quinto período, a quinta carta ou a carta de Sardes, né? Claudinei. Maravilha, Fábio. Bem lembrado aí o que nós estudamos aí no estudo passado. E agora vamos abrir o quinto selo, né? Vamos abrir esse quinto selo, quer dizer, não é nós que abre, quem abre é o Cordeiro, né? O Cordeiro Isso. único foi achado digno, João ficou desesperado, mas o Cordeiro foi achado digno de abrir todos os selos, né? Então, esse quinto período, ele vai ali do capítulo 6 de Apocalipse, do verso 9 até o verso 11. Eu Isso. quero ler ali o primeiro verso, o verso 9, diz assim, ó: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Interessante quando a gente pega esse verso, né? Porque hoje, se você olhar aí popularmente, muitas pessoas vão falar que aqui tem um embasamento bíblico para falar sobre almas, né? Que existe uma alma que sai do corpo, né? Que existe aquela alma imaterial, né? Que é translúcida, né? Que você passa a mão por ela, né? Muitos aqui na infância assistiam desenhos aí, viram o tal do Gasparzinho, né? Que era um fantasminha, o fantasminha camarada, né? Então você vê que isso é uma ideia que é vendido para nós há muito tempo já. Mas nós não devemos entender dessa maneira, né? Usando essa expressão alma, como popularmente aí a crença popular acredita, né? Esse ser. Mas você vê, ó, a palavra grega aqui usada nesse verso aqui, a palavra grega para alma aqui é psique, né? O interessante é que essa palavra ela aparece 102 vezes no Novo Testamento. E tem até umas referências aqui de Atos 2:41, porque é uma referência para pessoas. Ele não está fazendo uma referência para um ser imaterial, mas está fazendo uma referência para pessoas. Assim como se você for lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, você vai ver como que Deus criou o homem. Né? Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? E quando Deus faz o homem ali, né? Quando ele forma o homem, ele sopra nesse homem o fôlego de vida. Né? E o homem passou a ser alma vivente. Ele passou a ser. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então veja, quando o texto bíblico aqui está falando de alma, ele não está se referindo a essa entidade fora do corpo, como popularmente aí é explicado, né? Muita gente, olha, viu aqui, ó, viu como tem alma? E você vê pessoas explicando isso aí, se você buscar vídeos aí no YouTube, né, outros pregadores falando que tem alma, sim, olha, essas foram almas que foram mortas, né, por causa de Cristo, e elas estão lá no céu clamando a Deus debaixo do altar. E interessante ainda, né, que
o povo judeu, ele tinha ali no santuário, né, um altar de holocausto, que era o altar de sacrifício, onde o animal era levado até ali, né? Existia vários tipos de sacrifícios, né? Era o sacrifício diário, tinha o sacrifício diário do cordeiro que morria de manhã e morria de tarde, por todo o povo, principalmente por aqueles que não conseguiam ir até o santuário, e tinha o sacrifício pelo pecado, né? Se a pessoa cometesse um pecado, ele pegava ali o animal determinado ali pela lei, que seria para aquele pecado, levava até o sacerdote, e agora ele imolava, né? O pecador orava sobre a cabeça desse animal, o próprio pecador agora, ele matava esse animal, o sacerdote recolhia o sangue e derrubava esse sangue ali na base do altar, que era simbolizando o sacrifício, né? Então você veja, aonde que está ocorrendo todas essas situações que nós estamos vendo aqui no Apocalipse? Aonde que está acontecendo tudo isso aqui? Não é no santuário? É no No santuário. céu. Quando nós estamos falando de santuário, você vê que ele já faz uma referência também aqui para o santuário, né? Quando ele está falando debaixo do altar, almas debaixo do altar, ele está fazendo uma referência ao quê? Ele está fazendo uma referência que essas almas, essas pessoas, como o próprio texto diz aqui, ó, por que eles morreram? Está aqui, ó, almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Essas pessoas é como se elas tivessem sido sacrificadas em nome de Cristo. Essas pessoas é como se elas tivessem sido sacrificadas ao Senhor. Elas sustentaram, elas garantiram aquilo que elas estavam falando e preferiram morrer do que negar Cristo, né? E você vê que esse período que nós estamos falando aqui é o período que se estendeu de 1517 a 1798. Esse período de 1517 a 1798, por mais que houve a reforma, ainda houve perseguição. O povo ainda foi morto, o povo ainda foi perseguido, o povo foi morto por causa do testemunho que eles sustentavam por causa de Cristo, né? Houve ali um grande massacre nesse período aqui, que é conhecido em 1572, conhecido como o massacre de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu, a virada do dia 23 para o dia 24, né, de 1572, houve uma grande matança, né? Ou seja, a ideia embutida ali, né, pelo catolicismo nessa época era o quê? Vamos exterminar o protestantismo aqui agora. Vamos exterminar eles e acabou, e aí acaba o protestantismo. Só que, infelizmente, não acabou, né? Porque Deus tem um povo e ele levanta um povo para fazer essa missão, né? E essas pessoas aqui, só que assim, né? Como diz a própria palavra, né? Onde o sangue era derramado, parecia que brotava pessoas. Por que estão matando? Se estão matando é porque tem alguma coisa aí. E as pessoas vinham querer saber o que é, o porquê que era, e acabavam se juntando ao movimento ao descobrir a verdade da palavra de Deus. Muito bom. Eu queria só reforçar, refrisar mais uma vez, que isso é muito importante, que o Claudinei trouxe agora, né? A questão das almas, né? Porque aqui no começo da abertura do quinto selo, né? No primeiro verso, no 9, diz que as almas clamavam, né? Então, a alma, quando você estuda na Bíblia, se você pegar lá Atos 2:41, que ele citou, né? Diz assim: então os que lhe aceitavam a palavra iam sendo batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000. Algumas traduções falam 3.000 almas, ou seja, 3.000 pessoas. Né? Quando você vai lá em Gênesis, quando fala da fuga, da saída de Jacó com seus filhos para o Egito, diz que ele saiu com a sua família e todos eram 70 almas, ou 70 pessoas. Né? Então, realmente, só para refrisar, porque isso é muito importante, quando a Bíblia fala de alma, fala de uma pessoa. Alma é a junção de matéria com fôlego de vida que vem do Senhor. Os dois juntos, quando os dois estão juntos, é uma alma ou uma pessoa, entende? Então é isso, biblicamente, é isso que define alma. Alma é a junção de matéria mais fôlego de vida, ou seja, pessoa. Uma pessoa viva é uma alma. Deixou de ser viva, o que é? A Bíblia diz: o pó volta à terra e o fôlego de vida volta a Deus. Então, acabou, já era. Eclesiastes 9:5, já era, tá bom? Muito bem, e mais aqui, né? Então, essas almas que clamavam, então, Claudinei, foram mártires, então, Mártires. foram pessoas que levantaram a bandeira, que tentavam ensinar agora as coisas que
por séculos era oculto às pessoas, e agora eles começavam a ter a luz e queriam mostrar para todo mundo. Só que aí veio a perseguição, né? A perseguição, porque os líderes religiosos daquela época não queriam que o povo tivesse a luz. Eles queriam continuar subjugando, dominando o povo, e aí matavam mesmo, né? Mandavam matar. E aí essas pessoas se tornaram mártires, né? Mártires. Foram mortos por causa do evangelho, né? Então, sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, eles não negavam, eles falam, não, é isso, nem que eu tenha que morrer, é isso, né? E Você vê aí? que, você vê que esse período aqui, ó, esse período que nós estamos falando, era bem o período que a igreja, ela vendia as indulgências, né? Ou seja, era uma grana alta que entrava aqui, onde as pessoas davam os terrenos para a igreja e tudo mais. Agora, É, quando as pessoas começam a descobrir que não precisa pagar mais pela salvação, que a que não precisa salvação um é intermediador, grátis. né? Exato. Que o Não único precisam ter mediador mediador humano. já está lá e já é Cristo. As pessoas começam a descobrir isso. E aí começa a abandonar a igreja. Então, o que começa a acontecer? A perseguição. A perseguição foi gigante, ela foi clara, né? E foi grande a perseguição nessa idade, na Idade Média aqui, né? Nesse período aqui. Então, Pois, a pois é. perseguição que trouxe aí muitos mártires, né? Muitas pessoas que realmente não negaram o nome de Cristo, né? Então, essa época da reforma aqui, os reformadores, né? Nós temos aí o Wycliffe, John Hus, as pessoas que foram mortas aí por sustentar, né, aquilo que eles acreditavam, não vou negar o nome de Cristo, e eles escolheram morrer, né? Escolheram morrer. E é interessante ainda o seguinte, né? Porque aqui a ideia que Deus está trazendo nesse texto aqui é dizendo o seguinte: ó, eu não esqueci. As almas não, os mártires não estão esquecidos. Exato. Jamais. Deus está dizendo o quê? Vai chegar o momento certo. Vai chegar o momento certo, vai chegar o tempo certo, onde Deus vai trazer a justiça. Deus vai trazer a justiça correta. Ô Claudinei, deixa eu te interromper um momentinho aqui, porque esse verso 10 que você está citando agora aqui é a visão agora de João vendo o clamor desses mártires, né? E pedindo o quê? Pedindo justiça, né? Até quando, Senhor? Até quando que vão matar em nome do Evangelho, né? Até quando nós vamos ser perseguidos por declarar a verdade e sustentar essa verdade? Até quando? E é como você falou, que coisa linda isso que você falou, né? Os mártires de Deus não são esquecidos, não estão esquecidos, estão aqui, ó, registrados na palavra. E eu quero dizer que esse mesmo livro de Apocalipse, que registra essa visão de João, do clamor desses mártires, também registra, olha só, não perde aí não, mas vai lá no capítulo 19, verso 2, porque nesse mesmo livro declara a justiça feita. Apocalipse 19, 2 diz assim, ó, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz. A grande meretriz é a prostituta, né? Aquela igreja, Babilônia, ou aquela mulher pervertida, né? Mas vamos lá, isso é assunto para outra hora. Essa prostituta corrompia a terra com prostituição, com mensagem errada. E das mãos dela foi vingado o sangue dos seus servos. Olha só. Então, aqui está o cumprimento do clamor feito aqui nesse verso, nesse quinto selo. Entendeu? perfeito. E aí, se a gente for para frente no capítulo 22, nós vamos ver eles recebendo até 22, verso 12, nós vamos ver eles recebendo o galardão. Então, eles clamam, recebem justiça, e lá no final eles recebem também o seu galardão. Desculpe interromper, segue aí. Bênção pura, capaz de interromper. Nós estamos juntos aqui, pai. E o interessante ainda, né, Fábio, que aqui vem a resposta. A resposta de Deus, como você já até falou, né? Diz que para cada um deles, no verso 11, né? Diz que para cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca. Eles Isso. disseram que repousassem. Então, a vestidura branca é o quê? A justiça de Cristo. Vestes na palavra de Deus, vestes aqui, representa a justiça de Cristo, né? Aquilo que só Cristo pode fazer. Só Cristo pode salvar, só Cristo, aquilo que só Ele pode fazer. E você já leu esse verso aí, e ainda no 19, verso 8, né, que você leu o 19, ainda no 19, verso 8, ele vai dizer bem isso. Ele diz, ó,
pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? Então, a justiça vai ser reconhecida por Deus, a justiça dos santos, a justiça de Cristo, aquilo que só Cristo pode fazer. E a palavra de Deus também diz o quê? O próprio Apocalipse diz o quê? Lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. As vestes nossas ficam brancas, é no sangue do Cordeiro, porque é Ele que pode nos limpar. Então, se Ele nos limpa, então essa justiça aqui é a justiça de Cristo. Aquilo que Ele pode fazer por nós. Hein, Claudinei? Que linda essa resposta para eles, né? Calma, calma, Fica porque tranquilo, fica a cada um tranquilo. de vocês tem uma vestidura branca aí para vestir. Se acalmem aí, né? Fiquem tranquilos aí. É, olha só, continua a mensagem. Eles disseram que repousassem ainda por um tempo. Ou seja, na visão ele fala assim, ó, calma, vai haver juízo, vai ser não vingado, né? Talvez a palavra vingado não seja apropriada aqui, mas a justiça vai acontecer. E as vestiduras brancas de vocês está toda reservada, está preparada, né? Mas durmam ainda um pouco. É isso que a Bíblia fala sobre morte, viu? Falou para ele assim: continuem aí dormindo, aguardando a volta de Jesus, né? Isso. Porque pouco tempo vai se completar o número dos conservos dos teus irmãos. Ele está falando assim: ainda tem mais gente para sofrer, ainda tem mais gente que precisa defender o puro evangelho. Ainda tem no ano de 2 de abril de 2024 pessoas que vão estar transmitindo uma live defendendo o evangelho puro, ensinando e mostrando para as pessoas o evangelho puro, o livro de Apocalipse. Então, calma, ainda tem pessoas que precisam cumprir a sua missão, né? Mas quando isso tudo se acabar, é, é, isso aí as vestes, todos nós vamos vestir as vestes juntos aí, né? E você vê que esse período aqui ele fecha certinho, né, com a igreja de Sardes, né? Você vê que no Apocalipse 3, verso 2, ele diz, ó, ser vigilante e consolida, né? E consolida o resto que estava ainda para morrer. Né? Não, fecha Ainda certinho. tem o restante, né? E esse período aqui ele é apropriado para isso, bem apropriado, né? O período da reforma aí que se estendeu até 1798, né? Lembra o que aconteceu em 1798? A prisão do Papa Pio VI. Com a prisão do Papa, aí sim o povo começou a ficar mais tranquilo. Aí Agora, o protestantismo cresceu e se desenvolveu e a verdade de Deus, né? Houve até uma certa justiça, né? Houve até uma certa justiça, mas essa justiça ainda vai vir de modo pleno, né? O servo de Deus hoje aqui, de certa maneira, ele ainda é perseguido, né? Hoje aqueles que querem fazer a vontade de Deus, eles são perseguidos de uma certa forma, né? Talvez não seja uma perseguição de morte, embora em muitos países aí também tenha ainda perseguição de morte. Hoje eu vou dizer aqui, ó, em Curitiba, em São José dos Pinhais, tem perseguição, né? Talvez essa perseguição não seja uma perseguição de morte, mas é um tipo de perseguição. E um dia Deus vai trazer a justiça. Hoje nós recebemos uma justiça, né? Às vezes alguém que defende, alguém que diz não, tá certo, é assim mesmo, mas um dia a justiça plena de Deus ela vai acontecer plenamente e definitiva. Plena amém. e definitiva. Sexto selo, vamos lá? Vamos abrir o sexto selo? Verso 12. Isso aí, ó. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Até aqui por enquanto, né? A gente continua lendo ali. Então é interessante essa abertura desse selo também, né? João diz que viu um grande terremoto. João diz que viu o sol escurecer, ficou como um saco de crina, ele diz. E a lua toda como sangue. Você veja que é interessante, né? Eu E não as sei se você... estrelas caindo do céu. E as estrelas caindo do céu. Então, veja,
na abertura desse selo, João ele está falando de alguns eventos, né? Ele sai agora daquilo que era mais simbólico Simbólico, e vem para aquilo que agora é literal, né? literal. É real, é coisa que a gente está conseguindo ver com os nossos próprios olhos. Então, será que esses acontecimentos aqui, do que João falou, eles vão acontecendo, eles estão no passado ou eles ainda estão no futuro? Quando a gente começa a olhar aqui, Fábio, quando a gente olha para a história, como a gente já falou, né, que a profecia, nós cremos no método historicista, que ela se cumpre na história. E quando nós olhamos para o grande cenário da história mundial, nós vemos alguns eventos que chamam a nossa atenção a respeito disso aqui que Cristo falou, né? O cumprimento disso aqui, onde o próprio Cristo falou, né? Depois nós vamos citar ali Mateus 24, verso 29, o próprio Cristo fala, né? Da queda de estrelas, ele fala, né, do sol. Então, o próprio Cristo cita isso aqui, ó. Por exemplo, em 1755, 1º de novembro de 1755, houve o grande terremoto de Lisboa. Esse terremoto foi um dos maiores terremotos ocorridos até aquele momento. Então, não tinha acontecido um terremoto tão grande na história quanto aquele que aconteceu em Lisboa em 1755. Em 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do Sol e da Lua, né? Onde a Lua também aparece ali, a Lua como sangue. Em 19 de maio de 1780, o Sol escurece e fica... Não foi como nós vimos já um eclipse aí há um tempo atrás. O eclipse vem ali, fica ali 3 minutos, aí o Sol já aparece de novo, acabou o eclipse. Esse eclipse foi algo extraordinário e fora do comum, onde as pessoas pararam para dizer, não, acabou agora, acabou o mundo. O sol, imagina o sol escurecendo aí por volta de meio-dia e ficando aí até 10h30, 11 horas da noite, sem aparecer nada, tudo escuro. Imagina isso. Então, as pessoas realmente estavam falando, não, acabou agora, está se cumprindo aquilo que o Apocalipse está falando. Acabou o mundo, Jesus está voltando, né? E quando agora aparece a Lua, ela aparece toda em forma de sangue. Então, isso aqui que eu estou falando, se você, como diz o jovem aí, né, se você der um Google agora aí e colocar isso aqui, ó, o que aconteceu, por exemplo, ó, 19 de maio de 1780, você vai ver o escurecimento do Sol. Você vai ver falar da Lua como sangue. E as estrelas que caiu do firmamento, Fábio, nós temos um registro aí da costa leste dos Estados Unidos do dia 13 de novembro de 1833. Alguns historiadores aí, eles colocam ali, eu já vi ali pessoas falar de 2.000 estrelas caindo por hora, eu já vi pessoas falar 1.000 estrelas por hora, né? Então, ou seja, se foi 1.000 ou foi 2.000, é muita estrela caindo, é muita coisa. Então, o evento, a chuva, realmente é chamado de chuva, né? Chuva de meteoro, chuva de estrela ali caindo. Então, realmente houve um momento ali na história que não foi comum e que a gente não viveu mais, que a gente não teve mais. Um evento assim extraordinário, que não aconteceu antes, né? E não aconteceu até agora de novo. E que chama muita atenção. Ou seja, quando nós vemos a profecia relatada e essa profecia se cumprindo, e ela tá, tipo, tudo que a Bíblia fala a respeito disso se cumpre ou está acontecendo, então nós podemos trazer para uma realidade como cumprimento da profecia dentro da história. Então nós temos esse cumprimento aqui da profecia. Nós já temos esse cumprimento. Então essa parte da profecia, ela já aconteceu. Muito bem. E é incrível, né, como você rapidamente citou aí, o quão esses 3 primeiros versos aqui estão assim em conformidade com Mateus capítulo 24, que é quando os discípulos perguntam para Jesus, mas quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai voltar, né? Que eles estão perguntando sobre a volta de Jesus. E aí Jesus dá uma série de dicas para eles quando isso ia acontecer. Ele fala, ó, um monte de sinais na natureza, no mundo social, no mundo religioso, né? E, inclusive na natureza, falando sobre todos isso daqui, né? Mateus, agora não dá tempo, né? Nós já estamos com o nosso horário aí praticamente se fechando,
Mas se você for lá em Mateus 24, resume esses 3 versos aqui, né? Ou seja, Perfeito. obviamente, esse sexto selo é já na volta de Jesus. É o que Isso. antecede a volta de Cristo. O Cristo mesmo falou, né? E aí continua, verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e os escravos e os livres, ou seja, todos, vão se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes e vão dizer aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Agora eles começam a entender que eles não fizeram boas escolhas e que agora o Cordeiro realmente existe, só que agora é a ira do Cordeiro, não é mais a misericórdia do Cordeiro, não é mais a graça do Cordeiro que os alcança, mas agora o juízo. E agora eles compreendem. Durante a vida toda negaram. Mas agora, quando eles veem todas essas coisas acontecendo, eles falam assim: olha, deu ruim para nós. Deu ruim, né? E aí eles falam, porque chegou, o verso 17 finaliza, né? Porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que vai poder suster-se? Ou seja, está muito claro aqui, né? Está muito claro aqui que está falando exatamente da volta de Jesus, né? Isso, esse Esse período, o Fábio, só lembrando, esse período ele se estende de 1798, né, a 1844. E o que aconteceu em 1844, né, puxando para esse pedacinho que você falou agora aqui, é onde começa o juízo investigativo, ou seja, o tempo do fim. Nós estamos vivendo um momento final da história, é o tempo do fim, ou seja, nós estamos vivendo um momento do fim. E esse período aqui ele está falando justamente disso, desse tempo do fim, onde as pessoas que não escolheram estar ao lado de Deus, elas vão buscar esconderijo nas cavernas, nos rochedos, né, para se esconder da ira de quem? Daquele que vem. E Fábio, não esquece dessa pergunta no final ali, ó. Porque Uhum. chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E quem é e aonde que está essa resposta? Quem que pode suster-se? Isso aí é o nosso próximo estudo. É. Nosso próximo estudo vai responder essa pergunta. Que é uma dúvida assim muito falada a respeito de quem são esses 144 mil, né? A Aí, resposta é o capítulo aí 7, vai ser um estudo só para isso, só para né? isso. Isso Então, o aí. sexto selo, ele até que não tem muita coisa oculta, não. Tá muito claro, né, Claudinei? Tá Está muito muito claro claro, aqui, ó. muito claro. Tem nada Literal. oculto aqui O não. sol escurecendo, estrelas caindo, a lua se tornando como sangue, é, o céu sendo abalado, né? Então tá muito claro aqui. E aí acho que a gente pode caminhar e fechar com o sétimo selo, que está lá no capítulo 8, verso 1. Isso. Capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Aí já é outro estudo. Aí já é Aí outra já... coisa. Você O vê? verso 1, o verso 1 define o sétimo selo, ou seja, quando Isso, abrir o sétimo selo, meia hora de silêncio no céu. E aí meia hora. a gente vai ter que rapidamente falar sobre o que significa essa meia hora de silêncio no céu. Talvez você que Isso, está nos acompanhando já saiba, mas talvez não, né? Para a gente entender isso, né, Claudinei, quando se fala em meia hora, quando se fala em tempo em livros proféticos, aí tem que usar uma tabelinha, né? Não é isso. literal. Meia hora não é literal. A gente profecia quando fala em dia, em tempo, normalmente se fala em dias, né? Ou os 1.200 tardes e manhãs, Daniel capítulo 8, né? Então, quando fala em profecia, cada dia vale um ano. Eu não sei se você Dentro separou do esse ano. texto, eu não me lembrei de separar esse texto aqui, que fala a Nós temos respeito dessa. números ali, números 34, né, verso 6 e verso 7. É, Números 34, verso 6 e verso 7, ele fala a respeito disso, né? Que um dia, dia, quando os né? espias foram espiar a terra, né? Que Deus deu para eles um dia, Deus fala para eles, ó, como vocês espiaram a terra 40 dias, então vocês agora vão vagar no deserto por 40 anos, Cada né? dia por um ano. Cada dia por um ano. E aqui é interessante, Fábio, ainda você, como você citou ali, a ideia do silêncio no céu,
Mateus 25:31, ele fala por que vai ter silêncio no céu. E Legal. o capítulo, a abertura do 7º selo, nada mais é que a volta de Jesus. Então, o Mateus 25:31, ele diz, ó, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? Quantos anjos vai vir com ele? Todos. Todos os Então, anjos. O céu vai ficar vazio. Vazio. É isso aí. O céu vai ficar vazio. Por isso que vai ter esse silêncio. E o texto bíblico aqui, ele diz cerca de meia hora. Cerca de meia hora. Por que cerca? Como você falou, né? Quem quiser dar uma olhada lá em Números 34, 6 e 7, ainda ó, um dia representando um ano, né? Essa meia hora, ela vai representar nada mais, nada menos do que cerca de 7 dias. 7 dias. Né? Um dia profético representa um ano, ou seja, 12 meses. Se eu pego 12 meses, então 12 horas representaria 6 meses. Né? Um dia, 24 horas. Aí, se eu divido esse um dia por 12 horas, eu tenho 6 meses, e assim sucessivamente, eu vou diminuindo. Então, até chegar em meia hora. 7 dias, provavelmente. Ou seja, ele diz, haverá silêncio no céu durante 7 dias, aproximadamente 7 dias. Ou seja, da volta de Jesus até ele vir na terra, resgatar os salvos e voltar para o céu, leva 7 dias. Todo esse processo. O porquê, aí eu te digo assim, ó, a Bíblia não nos revela. A Bíblia não nos revela. Aí você vai ter que estar lá. Você vai ter que estar lá. Perguntar para Cristo. Vamos lá perguntar para Jesus. As coisas que a nós são ocultas pertencem a Deus, né? Mas aqui, esse 7º selo está nos dizendo profeticamente isso, que haverá silêncio no céu, quando ele abrir o último selo, que é efetivamente a volta de Jesus. O céu se esvaziará, vai ficar vazio, porque todos os anjos vêm com Jesus para resgatar os seus. Que mensagem fantástica! Que mensagem mais linda. Por isso que é interessante estudar, né, o livro de Apocalipse e conhecer a história a qual nós estamos inseridos. Né? Obviamente, pelo que estudo que tivemos, você já sabe, o 6º selo já foi aberto. Nós só estamos esperando a última puxada do 7º selo. E a grande questão, né, Claudinei, é qual é a nossa decisão diante do conhecimento da história da humanidade. Porque nós estamos vendo aqui, pelo que João viu e deixou escrito para nós, que falta milímetros de tempo para Jesus voltar. E qual é a nossa decisão? Porque dependendo da minha e da sua decisão, talvez nós, como ficou registrado aqui no 6º selo, se nós não fizermos as escolhas certas, nós vamos pedir o que um dia? Que os rochedos caiam sobre nós, vamos tentar nos esconder nas fendas das cavernas. Né? Vamos exclamar, chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Eu entendo que nenhum de nós quer isso. Por isso que a gente precisa fazer boas escolhas, seguir o Cordeiro, andar como o Cordeiro andou, aceitar para a nossa vida o seu sangue, a sua justiça, né? Para que o sangue de Cristo nos justifique e nós possamos um dia vestir as vestiduras brancas. Claudinei. Perfeito. Fábio, você sabe que nós estamos vivendo exatamente entre o verso 13 do capítulo 6 e o verso 14. Exatamente esse momento nós estamos vivendo. Entre o verso 13 e o verso 14. Depois do verso 13 e antes do verso 14. Né? Porque no verso 14 do capítulo 6, o céu se enrola, né? E Jesus já está voltando. Então nós estamos aguardando exatamente isso que você falou, a volta de Jesus. Então, o meu apelo, Fábio, é para se tiver alguém assistindo a gente, ou alguém que vai assistir, né, que tem alguma dúvida ainda a respeito disso, busque estudar a palavra de Deus, busque entender, busque compreender tudo isso, né? Porque isso não pode ser mentira. Porque olha o que está acontecendo no mundo hoje, como que as coisas estão acontecendo, e nós temos a oportunidade, né, de nos salvar. Porque está tudo hoje, tudo pronto, está tudo certo para a nossa salvação. Então a gente só tem que aceitar, a gente só tem que entender, a gente só precisa aceitar e entregar o nosso coração para Deus, como nós vimos aqui. O único que pode fazer isso é o Cordeiro. Só Ele pode transformar, só Ele pode mudar, só Ele pode nos salvar. Então entregue a sua vida para Deus, entregue seu coração a Jesus,
deixa ele transformar a sua vida, faça seus questionamentos para Deus, ore para Deus, pergunte para ele vai te dar a resposta, né? Nós não, assim como disse a Márcia ali no início, né? Lógico que ela não falou isso, ela comentou ali porque é um ditado popular, eu caí aqui de paraquedas, né? E você, não estou falando só para a Márcia, né? Mas para todos que estão vendo essa mensagem, você não caiu aqui de paraquedas. O Espírito Santo do Senhor trouxe você até aqui para que você se arrependa, para que você busque e para você encontre. Porque a Bíblia diz: para todo aquele que bate, a porta vai abrir. E para aquele que busca, ele vai encontrar. Então Jesus está lá pronto para oferecer a salvação. Na verdade, ele já ofereceu, né? A salvação está aí, de graça para todos aqueles que querem. Então não espere mais. Aceite Cristo hoje e mude a sua vida. Amém. Amém. Gente, próximo estudo, semana que vem, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso que é os 144 mil. 144 mil, a gente vai entender o que significa esse número, o que representa, e vamos ver se eu e você estamos inseridos nisso. Enfim, você não pode perder, tá bom? Muito obrigado para você, mais uma vez, que esteve nos acompanhando, ficou até aqui. E nesse momento encerramos, então, com uma oração aqui feita pelo irmão Claudinei, e fica aí o nosso boa noite e um abraço para vocês todos. Claudinei. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos mais uma vez de estudar a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreender, nos ajude também a colocar em prática na nossa vida, e nos ajude, Senhor Deus, a levar também, Pai, essa mensagem para a nossa família, para os nossos amigos, Senhor. Porque nós não vamos subir sozinhos, Pai, nós precisamos levar pessoas conosco. E nós vamos convidar todos aqueles que nós gostamos, aqueles que nós amamos, Pai. Nós precisamos levar conosco. Por isso nós suplicamos, Pai. E nós pedimos, Pai, por essas pessoas que entraram, Senhor, ou que estão aqui agora neste momento, não sei quanto tempo depois, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, depois dessa live, Senhor. Mas que essa live chegue à mão de todos que precisam ouvir a Tua Palavra, todos que precisam se arrepender e ter um encontro com o Senhor. Por favor, Senhor Deus. E que não seja aqui os pecadores que falem, mas que o Teu Espírito fale a cada um de nós e que nós possamos ser mudados, Pai, num novo homem, conforme o Teu Espírito deseja. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, Claudinei. Deus abençoe. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até mais.